Daniel jamais imaginou que um simples ato de resgate pudesse virar sua vida de cabeça para baixo. Em uma noite gelada, enquanto caminhava para casa, ele encontrou um filhote minúsculo, tremendo, abandonado à beira da estrada. Frágil, debilitado e lutando para sobreviver. Convencido de que o destino o havia colocado naquele caminho, levou o cachorro consigo, certo de que havia salvo uma criatura indefesa. No entanto, na manhã seguinte, o sentimento de alívio de Daniel transformou-se em espanto. O filhote não se comportava como um cachorro comum. Movia-se com uma precisão impressionante, fitava-o com olhos brilhantes e inteligentes e demonstrava instintos que nenhum filhote deveria possuir. O que Daniel descobriu em seguida mexeu profundamente com ele e deixou o mundo boquiaberto. Aquela noite estava silenciosa, com uma tranquilidade que envolvia o bairro como um manto. Daniel caminhava devagar pela rua pouco iluminada, as mãos enfiadas fundo nos bolsos do casaco. O dia havia sido longo, repleto da monotonia do trabalho e do vazio da rotina. Ele não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ao virar a esquina próximo à antiga cerca de madeira, um som tênue alcançou seus ouvidos. Não era o farfalhar das folhas, nem o zumbido distante dos carros. Era algo mais suave, fraco, quase um pedido de ajuda. Daniel parou, esforçando-se para escutar melhor. Ali estava de novo, um pequeno ganido, agudo e desesperado, como se suplicasse por socorro. Seu coração disparou. Ele se aproximou em direção ao som, os olhos vasculhando as sombras. A princípio, só viu grama e o pavimento quebrado. Mas então percebeu. Uma pequena forma estava encolhida contra o chão frio. Daniel agachou-se, o fôlego preso. Era um filhote, minúsculo, não maior que a palma da mão de Daniel, com o corpo frágil tremendo intensamente. A pequena criatura ergueu a cabeça e seus olhares se encontraram. Seus olhos brilhantes, cheios de lágrimas, refletiam a luz da rua, implorando silenciosamente por conforto. Daniel sentiu o peito apertar. Por um momento longo, ficou paralisado, dividido entre a surpresa e a preocupação. Ele observou a rua ao redor, esperando ver um dono ou a mãe do cachorro por perto. Contudo, a noite estava deserta. Nenhum passo, nenhuma voz, nenhuma sombra em movimento. Os pequenos gemidos preenchiam o silêncio, mexendo com suas emoções. "Oi, amiguinho", Daniel sussurrou com voz suave. Estendeu a mão lentamente, cuidando para não assustar o filhote trêmulo. O cachorrinho hesitou, mas acabou encostando o focinho frio e úmido em sua palma. Nesse toque delicado, Daniel sentiu um pedido silencioso. "Não me abandone." A garganta dele ficou presa. O filhote tentou aproximar-se, mas seu corpo fraquejou e ele desabou sobre a grama. Um alerta de preocupação invadiu Daniel. Ele não podia simplesmente partir. A criatura estava demasiado fraca e frágil para passar a noite sozinha. Pegando-o no colo, surpreendeu-se com o quão leve era, parecendo feito apenas de pelos e ossos. Abraçou-o contra o peito, sentindo o leve bater de seu coração. "Está tudo bem", murmurou com ternura. "Agora estou aqui com você." O filhote gemeu novamente, mas não resistiu. Em vez disso, enfiou a cabeça contra o casaco de Daniel, agarrando-se ao calor. Daniel lançou um último olhar pela rua, buscando qualquer pista de que aquela criatura tivesse um dono. Mas o local continuava silencioso e vazio. O único ruído era o distante zumbido da cidade, sem coleira, sem guia e sem saber de onde tinha vindo. Havia algo que ele tinha certeza absoluta. Se o deixasse ali, não sobreviveria até o amanhecer. Respirou fundo, ajustando o modo de segurar. "Tudo bem", murmurou. "Você vai comigo para casa." Com passos cuidadosos, virou-se em direção ao seu apartamento, levando não apenas um filhote, mas uma promessa ainda desconhecida para ele. O caminho de volta parecia diferente. A cada poucos passos,
Daniel olhava para o pequeno ser em seus braços. O corpinho do filhote estava colado ao seu peito. Seu tremor diminuía lentamente ao sentir o calor da jaqueta que o envolvia. Seus olhos piscavam antes de fechar, enquanto a patinha fraca agarrava a manga da camisa, como se temesse ser abandonado. O coração de Daniel se encheu de um sentimento que não experimentava há anos. Era algo estranho. Essa vida delicada, encontrada por acaso, agora dependia inteiramente dele. E, embora a responsabilidade fosse repentina, não parecia um peso. Parecia certo, natural. Quando chegou à porta, Daniel fez uma pausa, embalando o filhote adormecido por mais alguns segundos. O lado de fora estava escuro e frio, mas dentro havia um calor acolhedor aguardando. Ao destrancar a porta e entrar no ambiente familiar do seu apartamento, soube imediatamente que nada seria como antes. Aquela não era apenas uma simples reunião com um animal perdido. Era o início de algo extraordinário. No dia seguinte, descobriria o quão inacreditável essa experiência realmente seria. Daniel fechou a porta atrás de si, o leve clique ressoando no apartamento silencioso. O aconchego da sua casa contrastava fortemente com o frio da noite lá fora. Ele colocou as chaves sobre o balcão, ainda segurando o pequeno serzinho junto ao peito. O filhote mexeu-se levemente, um gemido suave rompeu o silêncio. O coração de Daniel amoleceu. Não se preocupe, sussurrou ele. Agora você está seguro. Por um instante, permaneceu ali parado, tomado pela frágil confiança que aquela criatura depositava nele. Não planejava levar um cachorro para casa, mas a vida, parecia, havia reescrito seus planos. Com delicadeza, repousou o filhote no sofá, ajeitando uma manta por baixo dele. O pequeno parecia diminuto diante das almofadas enormes, seu peito minúsculo subindo e descendo com respirações superficiais. Daniel agachou-se ao lado, franzindo a testa ao perceber a magreza do animal. Fome, cansaço, abandono, tudo estampado no tremor que o filhote apresentava mesmo durante o sono. Daniel levantou-se rapidamente e dirigiu-se à cozinha, vasculhando armários e geladeira. Nem sinal de ração para cachorro. O melhor que conseguiu foi um prato de leite e um pouco de pão. Colocou a tigela cuidadosamente no chão. No início, o filhote permaneceu imóvel, fraco ou assustado demais para reagir. Daniel molhou o dedo no leite e o aproximou do nariz do animal. Lentamente, ele ergueu a cabeça, cheirou com hesitação e depois lambia. Animado, Daniel o guiou para mais perto até que o filhote começou a se alimentar com surpreendente vontade. Um alívio invadiu seu peito enquanto o observava beber. Cada pequeno gole representava um passo rumo à sobrevivência. Quando parou, Daniel percebeu gotas de leite agarradas aos seus bigodes. Pela primeira vez naquela noite, sorriu e pegou um lenço para limpar delicadamente seu rosto. Bom garoto, ele sussurrou, embora ainda não tivesse certeza se era um menino ou uma menina. Depois de alimentá-lo, o filhote enrolou-se no cobertor, soltando um suspiro tão suave que apertou o coração de Daniel. Ele se sentou no chão próximo, descansando os cotovelos sobre os joelhos, apenas observando. O modo como as patinhas do pequeno se mexiam durante o sono o fez sorrir. Mas havia algo mais no ar, uma sensação silenciosa e pesada que perdurava. Ele inclinou-se para mais perto, examinando a criatura minúscula. Seu pelo era mais escuro do que ele imaginava, preto como ébano com um brilho estranho que refletia a luz de maneira incomum. E aqueles olhos, quando tinham olhado para ele antes, pareciam intensamente expressivos para algo tão pequeno. À medida que a noite ficava mais fria, Daniel percebeu que precisava preparar uma cama adequada. Ele pegou uma toalha velha e um travesseiro no armário e os acomodou perto do aquecedor. Com cuidado, levantou o filhote e o colocou lá, mas quase imediatamente um choramingo escapou de sua garganta.
O som era fraco, mas carregado de desespero. Daniel franziu a testa. Você não gosta daqui? Perguntou suavemente. O cachorrinho mudou de posição, rastejando de forma desajeitada de volta para ele, arrastando o cobertor com as patinhas minúsculas. O peito de Daniel apertou. Quer ficar comigo, né? Ele pegou o filhote novamente, colocando-o no sofá ao seu lado. O choramingo parou imediatamente. As horas passaram enquanto Daniel cochilava levemente. O filhote aconchegava-se ao seu lado. Sempre que ele se mexia, ficava impressionado com a calma do pequeno, como se só o toque dele fosse um refúgio seguro. Perto da meia-noite, ele o levou para seu quarto, com a intenção de colocá-lo aos pés da cama. À medida que se acomodava, sentiu uma leve arranhadura no braço. Ao abrir os olhos, percebeu o filhote escalando com determinação até o vinco do seu cotovelo. Daniel sorriu baixinho. Você é teimoso para alguém tão pequeno. Com cuidado, ergueu o cãozinho, acomodando-o ao seu lado. Quase imediatamente, a respiração do filhote tornou-se calma e constante, mergulhando em sono profundo. No entanto, algo incomum aconteceu. Na penumbra do quarto, iluminado apenas pelo tênue brilho do poste de luz lá fora, Daniel viu os olhos do filhote se abrirem por um instante. Por um breve momento, eles pareceram cintilar sutilmente, captando uma luz que não existia. Ele piscou, imaginando se o cansaço não estaria lhe pregando uma peça. Quando olhou novamente, os olhos do pequeno animal estavam fechados, e seu corpinho repousava encolhido contra o peito dele, tranquilo. Daniel expirou e balançou a cabeça. Estou vendo coisas, murmurou. Ainda assim, uma sensação estranha persistia em sua mente. Pela manhã, acordou sentindo o calor do filhote pressionado contra sua face. Durante a noite, o cachorro havia se arrastado para o travesseiro, aconchegando-se como se o estivesse protegendo. Ele sorriu levemente, fazendo carinho atrás das orelhas do animal. Parece que você já se instalou. O filhote bocejou, cutucando seu queixo com o focinho. Pela primeira vez em muitos anos, Daniel sentiu algo despertar dentro de si, algo além do dever ou da rotina. Era esperança. Ele não sabia o motivo que o destino o levara para aquela rua na noite anterior, mas tinha certeza de uma coisa: aquela pequena criatura estava destinada a fazer parte de sua vida. Os primeiros raios de sol entravam pelas persianas, projetando listras douradas pelo quarto de Daniel. Ele elevei-se lentamente, piscando contra a luz suave. Por um instante, sentiu-se desorientado até que a lembrança da noite anterior voltou à sua mente. Seus olhos se fixaram no travesseiro ao seu lado, onde o pequeno filhote estava enrolado em uma bola. Seu pelo brilhava discretamente sob o brilho matutino, e seu corpinho subia e descia em respirações calmas e ritmadas. Daniel não conseguiu evitar sorrir. A criatura frágil que ele resgatara agora parecia tão tranquila, como se os terrores da noite tivessem desaparecido. Alongando-se, Daniel saiu da cama com cuidado, para não perturbá-lo. Dirigiu-se à cozinha com a intenção de preparar o café da manhã. O som de seus passos pareceu despertar o filhote, pois momentos depois, um leve som de patinhas o seguiu. Ele se virou e parou imóvel. Ali estava ele, vacilante, mas determinado, caminhando pelo corredor em suas pequenas pernas. Daniel franziu o senho surpreso. Como você chegou até aqui? Sussurrou. Ele tinha certeza de que havia colocado o filhote no alto da cama. Era pequeno demais para pular com segurança. Ainda assim, ali estava, caminhando em sua direção com surpreendente firmeza. Na cozinha, Daniel colocou uma tigela rasa com leite no chão, esperando que o pequeno se atrapalhasse, como filhotes costumam fazer. No entanto, observou com olhos atentos enquanto a criatura se aproximava com cuidado, farejava e bebia com controle absoluto, sem respingos, sem bagunça, sem pressa desesperada.
Cada lambida era limpa, deliberada, calculada. Daniel agachou-se, estudando-o atentamente. "Você é diferente", murmurou. O filhote ergueu o olhar, seus olhos brilhosos fixando os dele. Por um breve instante, Daniel jurou perceber algo por trás daquele olhar, uma inteligência muito além do instinto. O dia transcorreu repleto de estranhezas. Enquanto Daniel estava sentado à sua mesa, tomando um café, percebeu um movimento pelo canto do olho. O filhote havia subido no sofá, algo que Daniel não o ensinara e que ele achava que ainda não era capaz de fazer. Colocou a caneca sobre a mesa e foi verificar. De fato, o cãozinho estava empoleirado na almofada, olhando pela janela com uma intensidade silenciosa, como se estivesse observando o mundo, não apenas coexistindo nele. Ao se aproximar, o filhote virou a cabeça e encontrou o olhar de Daniel novamente. Essa troca de olhares o deixou inquieto, não porque fosse assustador, mas porque parecia carregada de conhecimento. Mais tarde, naquela manhã, Daniel deixou cair a caneta enquanto escrevia em seu diário. Ela rolou para debaixo da mesa de centro, fora do seu alcance. Antes que ele pudesse se abaixar para pegá-la, o filhote se aproximou, tocou a caneta com a pata e a empurrou até que ela rolou para perto novamente. Daniel piscou, surpreso. Riu nervosamente. "Você me ajudou agora?" O cão inclinou a cabeça, como se respondesse à pergunta, antes de se enroscar aos seus pés. Daniel recostou-se, sentindo arrepios pela pele. Filhotes não agem assim. Não nessa idade. Nem com esse tipo de consciência. Conforme o dia avançava, essa sensação só aumentava. Cada movimento, cada olhar, cada som do pequeno ser carregava um significado. Não era caótico como a maioria dos cachorros jovens. Era intencional, quase proposital, como se ele estivesse aprendendo Daniel, estudando-o, escolhendo-o em troca. Daniel passou a falar em voz alta com mais frequência, narrando seus pensamentos enquanto cozinhava ou limpava a casa. O filhote não respondia com latidos, mas sim com aquele olhar fixo e constante, sem piscar, ou com um leve empurrãozinho da pata. De alguma forma, Daniel sentia que era compreendido. Naquela noite, enquanto estava sentado no sofá, o cachorrinho se enroscou junto a ele novamente. Ele acariciava suavemente seu pelo, perdido em pensamentos. "O que é você?" sussurrou com a voz quase inaudível. A pergunta não tinha medo, era mais uma curiosidade estranha. Inicialmente, ele havia decidido resgatar um animal indefeso, mas já no segundo dia, percebeu que a realidade era muito mais complexa. Aquele não era um filhote perdido comum. Havia algo nele que desafiava o comum. E embora ainda não soubesse exatamente o que, Daniel tinha uma certeza: sua vida jamais seria a mesma. Estava irremediavelmente ligada àquele pequeno ser. Nos dias seguintes, o apartamento de Daniel deixou de ser um lugar silencioso. O cachorrinho transformou aquele espaço em um lar repleto de presença, mesmo que silenciosa e atenta. O pequeno quase nunca latia ou choramingava como outros cães jovens. Em vez disso, parecia se comunicar por meio de seus gestos, dos olhos e da forma como se posicionava ao seu lado. Daniel passou a falar em voz alta com frequência, rindo da naturalidade disso. "Você é o melhor ouvinte que já tive", comentou uma noite, dando risada. Para sua surpresa, o filhote abanou a cauda minúscula como se entendesse. Pequenos e curiosos momentos continuavam a se acumular. Daniel percebeu que quando estava prestes a se levantar do sofá, o cachorrinho parecia adivinhar, pulando para o chão antes mesmo de ele se mover. Quando seu telefone tocava, o filhote sempre se mexia segundos antes do som preencher o ambiente, como se captasse a vibração no ar. Certa vez, enquanto Daniel preparava seu café da manhã, percebeu que o filhote já estava sentado perto da porta, esperando, antes mesmo de ele ter decidido levá-lo para passear.
Não eram meras coincidências. O momento era excessivamente preciso, incrivelmente constante. Em uma manhã particularmente fria, Daniel enrolou um cachecol no pescoço e abriu a porta, encontrando sua vizinha, a senhora Coleman, regando suas plantas. Ela logo avistou o filhote e exclamou: "Oh, Daniel, de onde você tirou essa coisinha?" Ele explicou brevemente a história, contando que o havia encontrado na rua. A senhora Coleman agachou-se tentando atrair o cachorrinho para perto dela. Mas, para surpresa de Daniel, o pequeno recuou, escondendo-se atrás de sua perna. Seus olhos jamais se desviaram dos dela, firmes e fixos. A vizinha se levantou lentamente, franzindo a testa. "Filhotes estranhos geralmente gostam de mim." Ela forçou um sorriso. "Bem, acho que ele está muito apegado a você." O comentário ficou na mente de Daniel muito tempo depois que ela se foi. Ele percebeu que ela tinha razão. O filhote não demonstrava interesse por mais ninguém. Seja no parque ou na rua, ele ignorava todos que passavam, todas as tentativas de carinho. Porém, com Daniel, era diferente. O vínculo era exclusivo, quase possessivo. À noite, o cachorro insistia em se aninhar junto a ele, seu corpinho pequeno pressionado contra seu peito, como se temesse que ele pudesse desaparecer. Não era apenas apego, era uma confiança tão completa que parecia sobrenatural. Daniel começou a se perguntar se o filhote o havia escolhido por algum motivo especial. A estranheza aumentou em uma tarde enquanto Daniel trabalhava no laptop. Concentrated on his crucial report, he muttered in irritation, "I need my pen." Unaware that he had spoken aloud, he glanced up to find the puppy gently pushing the pen across the table with its nose. Frozen in place, Daniel's fingers hovered over the keyboard. "No way," he breathed quietly. The little dog looked up at him, its tail wagging softly. Had it really responded to him? His heartbeat quickened. The atmosphere in the room felt heavier, as if burdened by an unseen force. For a fleeting moment, he was sure this was no figment of his imagination. That night, Daniel tossed and turned in a restless sleep. In his dream, the puppy stood at the edge of a shadowy forest, its eyes glowing ominously through the darkness. A strange noise, a blend of growl and whisper, resonated, beckoning him forward. When he woke, his heart was pounding, beads of sweat moistening his forehead. Turning over, he found the puppy staring at him with unwavering focus, as if it understood the vision he had just experienced. Swallowing hard, Daniel felt unsettled. It was only a dream, he murmured, but deep down, a part of him doubted. Nevertheless, the connection between them grew deeper each day. Daniel brought the puppy to the park every afternoon, where it moved with an extraordinary grace, skillfully dodging obstacles with finesse no ordinary dog could display. Onlookers took notice. A teenager recording on his smartphone whispered, "That's the smartest puppy I've ever seen." A jogger slowed his pace, scrutinizing with narrowed eyes. Daniel gently tightened the leash and averted his gaze, a growing unease gnawing at him. He wanted to avoid attention. He didn't want anyone else to witness what he was starting to realize. This was not an ordinary pet. That evening, as Daniel sat beside the window with the city lights twinkling in the distance, the puppy hopped onto his lap and nestled its head against his chest. Ele acariciava lentamente o pelo do animal, sussurrando, "Você não é apenas um cachorro, não é?" O pequeno apoiou uma pata contra seu braço, o mesmo gesto que teria feito naquela primeira noite. A garganta de Daniel se contraiu. Seja lá o que essa criatura fosse, agora era dele. E, independentemente de quão estranhos os sinais se tornassem ou das dúvidas que permanecessem sem resposta, ele tinha uma certeza inabalável. Jamais a abandonaria. A noite começou tranquila. Daniel estava sentado no sofá, com o filhote aconchegado junto à sua perna, enquanto a televisão emitia um murmúrio suave ao fundo. Lá fora,
O vento soprava entre as árvores, fazendo galhos soltos baterem contra as janelas. Era uma noite comum, pacífica e segura, mas a rotina normal não duraria. De repente, vozes elevadas rompendo a calmaria do lado de fora do apartamento fizeram Daniel silenciar a televisão, franzindo a testa. No começo, parecia uma discussão entre vizinhos, mas logo um clangor metálico ecoou, o inconfundível barulho de uma lixeira tombando. Seu coração acelerou. Algo não estava certo. Lucky, como Daniel havia batizado o animal, ergueu a cabeça imediatamente. Suas orelhas se ajustaram, os olhos se estreitaram com uma concentração que surpreendeu Daniel. Antes que ele pudesse se levantar, Lucky saltou do sofá e se colocou entre seu dono e a porta. Seu pequeno corpo arrepiou-se, emitindo um rosnado profundo que reverberou em seu peito. Daniel piscou, incrédulo. Nunca tinha ouvido esse som antes. Era profundo, ressonante, muito diferente do choramingo típico de um filhote. Aquele rugido preencheu o ambiente, carregado de intensidade, fazendo o estômago de Daniel se revirar em ansiedade. A batida na porta soou de repente, alta e agressiva. Daniel sobressaltou-se, o coração a disparar no peito. — Quem está aí? Perguntou, mas não houve resposta. Os golpes transformaram-se em pancadas intensas. O rosnado de Lee engrossou, reverberando pelo apartamento como um sinal de aviso. Daniel agarrou o telemóvel, as mãos a tremer, porém antes que conseguisse ligar, a porta foi abatida com violência por um pontapé forte. O medo invadiu o corpo. Alguém estava a tentar forçar a entrada. A madeira estalou em estilhaços, a fechadura cedeu, e a porta abriu-se com um estrondo retumbante. 2 homens invadiram o espaço, os rostos ocultos por capuzes. Um segurava uma barra de ferro, o outro uma faca brilhante que refletia a luz tênue da televisão. Daniel ficou paralisado, tomado pelo pavor. Mal teve tempo para reagir, Lucky avançou com uma velocidade inesperada. O seu corpo pequeno tornou-se num borrão negro, o rosnado transformando-se num ganido feroz que fez os 2 intrusos cambalear. O homem com a faca balançou-a erraticamente, mas Lucky foi mais rápido. Saltou alto. As suas mandíbulas fecharam-se a centímetros do pulso do homem, forçando-o a largar a arma com um grito surpreso. A lâmina caiu no chão, rodando até parar sob a mesa. O segundo homem ergueu a barra de ferro, mas Lucky desviou-se com uma agilidade inacreditável, dando a volta num instante. Os seus olhos brilhantes fixaram o intruso. Por um momento, o homem hesitou, a confiança vacilando perante aquele olhar intenso e incomum. Daniel permaneceu imóvel, observando com admiração e descrença. Aquilo não era a defesa desajeitada de um cão assustado. Era uma estratégia. Lucky moveu-se com precisão, prevendo cada investida e forçando os homens a retrocederem passo a passo. Seus rosnados preenchiam o ambiente, mais profundos e intensos do que seu tamanho sugeria, ecoando pelas paredes como trovão. Os invasores trocaram olhares assustados, sua coragem desmoronando em medo. — Que diabos é essa coisa? Gritou um, a voz trêmula. — Esqueçam, vamos sair daqui. Em instantes, fugiram, tropeçando uns nos outros ao correrem pela porta quebrada. Seus passos ressoaram pelo corredor até que o silêncio voltou a dominar o apartamento. Lucky ficou na soleira, o peito arfando, os olhos ainda brilhando suavemente na penumbra. Aos poucos, o rosnado desapareceu, dando lugar à calma. Ele se virou em direção a Daniel, caminhando pelo chão como se nada tivesse acontecido. Então, com um gemido baixo, pulou nos braços trêmulos de Daniel, encostando a cabeça em seu peito. O coração de Daniel disparou enquanto ele apertava o pequeno animal junto a si. A mente corria, revivendo aquela cena inacreditável repetidas vezes. Um filhote havia desarmado uma faca, enfrentado intrusos armados e os feito fugir apavorados.
Nenhum animal comum poderia ter feito aquilo. Daniel engoliu em seco, as mãos tremendo enquanto sussurrava: "Você me salvou." Sua voz se quebrou, carregada de emoção. Lucky ergueu a cabeça, lambendo delicadamente a mão de Daniel, os olhos agora suaves novamente. Daniel se deixou cair no sofá, a realidade pesada sobre ele. A porta pendia quebrada nas dobradiças. A faca brilhava fracamente sob a mesa. E, no entanto, tudo em que ele conseguia pensar era naquele corpo quente repousando em seus braços. Daniel desconhecia a verdadeira natureza de Lucky. Mas a noite de hoje havia revelado algo crucial. Aquele não era apenas um filhote resgatado. Era algo fora do comum, algo inexplicável. E embora o medo e a admiração se entrelaçassem dentro dele, uma certeza se destacava acima de todas as outras. Ele jamais poderia deixar Lucky partir. Daniel mal conseguiu dormir naquela noite. Mesmo após a chegada da polícia, que colheu depoimentos e foi embora prometendo investigar, sua mente permaneceu fixa em uma única coisa: o filhote. Lucky estava encolhido ao seu lado no sofá, respirando calmo, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Contudo, Daniel não conseguia afastar da mente as imagens daquele olhar luminoso, o rosnado incomum, a velocidade com que Lucky desarmou 2 homens adultos. Por mais que tentasse reviver mentalmente a cena, uma verdade se impunha. Aquilo não era normal. O medo o ameaçava, mas a curiosidade também se fazia presente. Ele precisava descobrir o que estava lidando, mesmo que essa descoberta fosse alarmante. Na manhã seguinte, Daniel colocou Lucky em uma transportadora e seguiu rumo à clínica veterinária. A sala de espera estava agitada, com cães latindo, gatos bufando e crianças puxando suas coleiras de forma impaciente. No entanto, Lucky permaneceu em silêncio, seus olhos grandes escrutinando atentamente o ambiente. Em determinado momento, um imponente pastor alemão latiu ferozmente para ele. Em vez de se assustar, Lucky encarou o cão firmemente. Em questão de segundos, o pastor alemão choramingou e desviou o olhar, forçando-se a ser puxado pela coleira para evitar o enfrentamento. Alguns donos de pets murmuravam entre si, alguns demonstrando curiosidade, outros visivelmente desconfortáveis. Daniel mexeu inquieto na cadeira, desejando que toda aquela atenção desaparecesse rápido. Quando chegou a sua vez, a doutora Collins, uma veterinária experiente com olhos tranquilos e gentis, acolheu Daniel com cordialidade. "Então, este é o filhote que você resgatou?" perguntou ela, colocando Lucky com cuidado na mesa de exame. Daniel assentiu com a voz hesitante. "Sim, mas ele não é como os outros cachorrinhos." Ele parou, inseguro sobre quanto deveria contar. A doutora Collins sorriu. "Vamos dar uma olhada." Começou pelos procedimentos básicos: ouvidos, olhos, dentes. Suas sobrancelhas franziram ao examinar a boca do filhote. Esses caninos são mais afiados que o normal, quase predatórios." Ela escondeu a preocupação atrás de um sorriso, mas Daniel percebeu. Depois, usou o estetoscópio. Ao encostar no peito de Lucky, seus olhos se arregalaram. O batimento cardíaco dele é forte, muito além do que eu esperaria para um cão desse tamanho. Em seguida, avaliou os membros, alongando-os com cuidado. Flexibilidade extraordinária, músculos densos incomuns. Ela fez uma pausa para anotar. Sua testa se franziu. Nunca vi um filhote assim antes. O peito de Daniel apertou. Será que há algo errado com ele? Indagou preocupado. Doutora Collins balançou a cabeça lentamente. Não está errado. Só é diferente. É possível que ele tenha ancestralidade lobisomem ou alguma linhagem híbrida, mas nem isso explica tudo. Daniel engoliu em seco, hesitando em revelar a verdade. Por fim, saiu tudo de uma vez. Ele impediu um arrombamento na noite passada. 2 homens,
um deles com uma faca. Ele os enfrentou. A doutora Collins piscou, surpresa. Este filhote tão pequeno? Daniel confirmou, a voz embargada. Ele agiu como se soubesse exatamente o que fazer. Rosnou com uma intensidade que os congelou. E os olhos, eles brilhavam. O silêncio dominou o ambiente. A doutora Collins apoiou a caneta lentamente, examinando Lucky com uma intensidade renovada. Isso não é comum, ela admitiu em voz baixa. E não é algo que a ciência consiga explicar facilmente. Ela se inclinou para mais perto, acariciando Lucky de forma suave. Animais às vezes têm mistérios que nós não compreendemos. Chame isso de instinto, de evolução, ou talvez algo mais profundo. Mas, seja o que for esse pequeno, ele criou um vínculo com você que nunca presenciei antes. Você não é apenas o dono dele, Daniel. Você é a sua âncora. A garganta de Daniel apertou ao ouvir aquelas palavras. Ele lançou um olhar para Lucky, que devolveu o olhar com aquele olhar penetrante, calmo e inabalável. Uma pequena pata repousou sobre sua mão, o mesmo gesto de sempre, como se quisesse lembrar: você é meu, e eu sou seu. Enquanto dirigia de volta para casa, a cabeça de Daniel girava com as palavras da veterinária. Lobo, ancestralidade, evolução, algo mais. Nenhuma dessas explicações conseguia justificar o que havia testemunhado. Mas, sentado quieto no banco do passageiro, com os olhos fixos nele numa lealdade que ia além das palavras, Daniel percebeu que buscar respostas importava menos do que aceitar a verdade diante de seus olhos. Essa pequena criatura o escolhera, o protegia e permanecia ao seu lado. Qualquer que seja a explicação, não posso permitir que o medo obscureça o que é real. Ele estendeu a mão, acariciando o pelo de Lucky. Independentemente do que você seja, sussurrou. Você é minha família agora. Ibado. Nos dias seguintes à visita ao veterinário, Daniel tentou se convencer de que a vida poderia voltar ao normal. Repetia para si mesmo que Lucky era apenas um filhote raro, extraordinariamente forte e inteligente. Contudo, sempre que olhava naqueles olhos brilhantes ou recordava o profundo rosnado ecoando em sua memória, ele sabia da verdade. Não havia nada de comum nele. Ainda assim, Daniel mantinha suas rotinas, refeições silenciosas, caminhadas noturnas e noites assistindo televisão. No entanto, no fundo de sua alma, ele sentia algo iminente. Uma tempestade se formava, e quando chegasse, tudo mudaria. Numa noite fresca, a tempestade finalmente irrompeu. Daniel havia levado Lucky para uma caminhada pelo parque, enquanto os últimos vestígios do sol desapareciam no horizonte. O ar carregava o aroma das folhas do outono, e o som das botas esmagando o chão seco ecoava suavemente pelo espaço aberto. Lucky trotava à frente, as orelhas atentas, seu pequeno corpo alerta a cada ruído ao redor. Um leve sorriso surgiu no rosto de Daniel, grato pela companhia. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentia solidão. Todavia, aquele instante se rompeu com um rosnado baixo vindo das sombras das árvores. Daniel estagnou, os olhos vasculhando a penumbra. 3 cães vadios emergiram do escuro, magros e famintos, com olhos que brilhavam em intenção predatória. Rapidamente, eles se espalharam cercando Daniel e Lucky. O coração de Daniel acelerou. Ele segurou firme a coleira, a voz trêmula. "Fiquem longe", alertou, embora suas palavras não tivessem força. O maior dos cães latiu com agressividade, mostrando os dentes e se aproximando. O pânico apertou o peito de Daniel. Tentou levantar Lucky nos braços, mas o filhote resistiu, avançando com uma coragem que gelou a espinha do dono. Seu corpo pequeno se enrijeceu, o pelo eriçou, e um rosnado grave ecoou, desafio que parecia impossível para seu tamanho. Os cães hesitaram, surpresos pelo som. Então,
Um deles investiu. Daniel gritou de pavor, mas Lucky já estava em ação. Ele movia-se como uma sombra, lançando-se com uma rapidez inacreditável. Seu corpo diminuto colidiu com o cão que avançava, enquanto seu rosnado rasgava a escuridão da noite. O cachorro maior gemeu, recuando atordoado pela ferocidade daquele ser tão pequeno. Os outros cães vadios hesitaram, sua coragem oscilando enquanto Lucky dava voltas ao redor deles, seus olhos brilhando com um olhar penetrante e estranho. A respiração de Daniel ficou presa no peito. Ele não estava assistindo a um filhote se defendendo. Estava presenciando um predador disfarçado. O segundo cão latiu e avançou, mas Lucky saltou com uma precisão surpreendente, contra-atacando com um rosnado tão intenso que o animal recuou imediatamente, com o rabo entre as pernas. O terceiro sequer tentou lutar. Sua valentia desapareceu diante do olhar de Lucky. Em poucos instantes, a matilha se dispersou entre as árvores, choramingando enquanto sumiam nas sombras. O parque voltou ao silêncio, exceto pela respiração ofegante de Daniel. Ele ficava paralisado, com o coração acelerado, incapaz de digerir o que acabara de presenciar. Lucky voltou calmamente, com o rabo abanando levemente, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Ele se encostou na perna de Daniel, os olhos voltando ao seu brilho suave, sem mais o brilho sobrenatural. Daniel desabou em um banco próximo, escondendo o rosto nas mãos. Seu corpo tremia devido à adrenalina, ao medo e à admiração. "Isso é impossível", murmurou. Olhou para Lucky, que subira no banco ao seu lado, fitando-o com confiança silenciosa. Daniel acariciou seu pelo com mãos trêmulas. "O que você é?", perguntou com a voz embargada. Porém, o filhote apenas se aninhou ainda mais perto, apoiando uma pata no braço dele, o gesto familiar que havia se tornado um símbolo de tudo. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Daniel permaneceu acordado muito tempo depois que Lucky adormeceu ao seu lado. Ele revivia a cena repetidamente, cada detalhe penetrando mais profundamente em sua mente. Já não podia mais fingir que se tratava de coincidência ou instinto. Lucky não era apenas especial. Ele era extraordinário, algo além de qualquer explicação. E embora o medo o puxasse, o amor o mantinha firmemente ancorado. Ele sussurrou na escuridão, a voz carregada de determinação. "Não importa o que você seja, eu sempre vou te proteger." Na manhã seguinte ao incidente no parque, Daniel sentou-se à mesa da cozinha com uma caneca de café intocada. Lucky dormia aos seus pés, encolhido numa bola. A mente de Daniel repetia a luta contra os cães vadios inúmeras vezes. Os olhos brilhantes, a velocidade impossível, o modo como toda a matilha foi dispersada por algo tão pequeno. Já não podia mais negar para si mesmo. Lucky não era comum, e a ideia de que outros pudessem perceber isso atormentava-o, apertando um nó de medo em seu peito. Segredos desse tamanho nunca permanecem ocultos para sempre. Esse medo se concretizou antes do que Daniel imaginava. Durante a próxima caminhada, ele percebeu olhares curiosos. Um corredor desacelerou ao passar, franzindo a testa. Lucky seguia ao lado de Daniel com graça, seus movimentos suaves e precisos demais para um filhote tão jovem. "Esse é um cachorro e tanto que você tem aí", murmurou o corredor, quase desconfiado. Daniel riu forçadamente, puxando a coleira com leveza. "Só sorte", respondeu, não deixando de notar a ironia do nome. Enquanto o homem corria para longe, Daniel percebeu que ele olhava para trás várias vezes. Mais tarde, naquela tarde, Daniel levou Lucky ao pequeno parque próximo ao seu apartamento. Um grupo de crianças que jogava futebol parou de repente ao notá-los. Um garoto apontou e disse: "Olhem os olhos dele, eles brilham." Os outros riram nervosamente, mas quando Lucky voltou o olhar para eles, as risadas desapareceram em silêncio. Uma menina puxou o braço da amiga e murmurou:
Ele é meio assustador. O coração de Daniel apertou. Ele pegou Lucky no colo, dizendo baixinho: "Vamos para casa." Enquanto se afastavam, Daniel sentia o peso do olhar das crianças fixo em suas costas. De volta ao apartamento, Daniel andava de um lado para o outro na sala, tomado pela ansiedade. Sabia que era apenas questão de tempo até que os cochichos virassem perguntas. E se alguém gravar o Lucky, publicar na internet ou, pior, denunciar as autoridades? O mundo não aceita o que não compreende. Ele destrincha, enjaula, tem medo. Daniel olhou para Lucky, que o observava calmamente do sofá, os olhos brilhando levemente na penumbra. "Eles não te entendem", Daniel sussurrou, a voz carregada de emoção. "Mas eu entendo, e não deixarei que ninguém te leve." Naquela noite, Daniel teve outro sonho. Viu Lucky parado à beira de uma vasta floresta, os olhos luminosos cortando a escuridão. Estranhos sussurros preenchiam o ar, palavras que Daniel não conseguia decifrar. Ao acordar, com o coração acelerado, Lucky o encarava novamente, como se também tivesse compartilhado o sonho. Pela primeira vez, Daniel se perguntou se a conexão entre eles era mais profunda do que uma simples amizade. Talvez aquele cão não fosse apenas um animal com habilidades peculiares. Talvez fosse o destino que os tivesse unido de maneira irrevogável. No dia seguinte, a doutora Collins entrou em contato com os resultados dos exames adicionais de Lai. Sua voz transparecia cuidado. "Daniel, não consigo explicar isso. O DNA dele não corresponde a nenhuma raça doméstica conhecida. Há marcadores, anomalias que nunca vi antes. Se eu não soubesse melhor, diria que ele é algo completamente novo." A mão de Daniel apertou o telefone com força. "Novo?" A veterinária hesitou antes de continuar. "Você precisa ter cuidado. Se outras pessoas descobrirem, quererão estudá-lo. Não o enxergarão apenas como um animal de estimação, e sim como um objeto de experimento." O peito de Daniel apertou. Um conflito entre medo e raiva o dominava. Ele olhou para Lucky, que encostou uma pata em seu braço, a mesma ação que o consolara desde a primeira noite. "Não", sussurrou Daniel com firmeza no telefone. "Ele não é um experimento. Ele é meu, e eu vou protegê-lo com tudo o que tenho." Depois que a ligação terminou, Daniel se ajoelhou ao lado de Lucky, acomodando o rosto no pelo do cachorro. "Seja o que você for", murmurou, "eu vou te proteger. Essa é a minha promessa." Nos dias seguintes, Daniel viveu em um nevoeiro constante de inquietação. Sempre que saía com Lucky, sentia o peso dos olhares alheios. O corredor que cochichava, as crianças que apontavam, até desconhecidos na rua. Parecia que todos percebiam que havia algo raro naquela companhia. À noite, ele ficava encarando o teto, revivendo o alerta da doutora Collins. Se outras pessoas descobrirem, vão querer estudá-lo. A ideia de perder Lucky, de vê-lo preso em um laboratório frio e estéril, fazia o estômago de Daniel embrulhar de medo. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Contudo, o medo não era o único impulso que o movia. Existia também o amor, puro, inesperado e incontestável. Sempre que Lucky se enroscava contra seu peito ou apoiava uma pata no seu braço, Daniel sentia suas inquietações se acalmar. Não se tratava apenas de um animal de estimação. Era família. E família não é abandonada quando as circunstâncias se complicam. Numa noite, enquanto estava sentado no sofá com Lucky aninhado em seu colo, Daniel murmurou: "Podem te achar estranho, podem te chamar de diferente, mas para mim, você é perfeito." Os olhos brilhantes do filhote suavizaram-se e ele se aproximou ainda mais, como se confirmasse aquela promessa com um entendimento silencioso. No fim de semana seguinte, Marcos, o amigo mais antigo de Daniel, fez uma visita. Ele encarou Lucky com desconfiança evidente. "Você sabe que isso não é normal, certo?" disse Marcos de forma direta,
cruzando os braços. Cachorros não ficam olhando assim. Eles não se movem desse jeito. E esses olhos, eu não sei o que ele é, mas não é seguro. Daniel ficou tenso, abraçando Lucky de maneira protetora. Não seguro para quem? Ele me salvou, Marcos. 2 vezes. Você não estava lá, não viu com seus próprios olhos. Marcos balançou a cabeça. Só estou dizendo para tomar cuidado. Alguém vai perceber. E aí você vai perdê-lo. Depois que Marcos foi embora, Daniel permaneceu em silêncio, acariciando o pelo de Lucky com mãos trêmulas. As palavras do amigo ressoavam em sua mente, mas ao invés de trazer medo, despertavam algo diferente: determinação. Ele fixou os olhos firmes do cachorro. Eles não te enxergam como eu vejo, declarou com convicção. Temem o que não compreendem, mas eu sei quem você é. Confio em você e não deixarei que ninguém te tome de mim. Lucky encostou-se ao peito de Daniel, emitindo um som baixo e reconfortante, que parecia transmitir tranquilidade e firmeza. A partir daquele instante, Daniel deixou de viver sob o peso do medo. Ele passou a ser intencional em sua vida ao lado de Lucky. Os passeios tornaram-se mais curtos, os lugares escolhidos com cuidado, não por vergonha, mas por um instinto de proteção. Ele reorganizou seu lar, criando um cantinho exclusivamente para Lucky, repleto de mantas, brinquedos e aconchego. Falava com ele constantemente, não como alguém conversa com um animal, mas como se dirigisse a um amigo, a um companheiro, e a cada vez, Lucky parecia compreender, respondendo com gestos silenciosos que carregavam um significado maior do que palavras poderiam expressar. Numa noite, enquanto a chuva batia suavemente contra as janelas, Daniel estava sentado de pernas cruzadas no chão, com Lucky aninhado em seu colo. Ele acariciava o pelo escuro do cãozinho, sua voz embargada pela emoção. Você talvez não seja comum, talvez nem sequer se encaixe na definição que o mundo dá para um cachorro. Mas para mim, você é tudo. Você é minha família, meu protetor, meu companheiro. Pensei que tivesse salvado você naquela noite na rua. Porém, a verdade é que foi você quem me salvou. Lucky levantou a cabeça e encostou o focinho delicadamente no queixo de Daniel, como um acordo silencioso. Daniel expirou profundamente e fechou os olhos. Ele já havia tomado sua decisão. Independentemente do perigo que pudesse vir, ou das dúvidas ainda por resolver, seu amor por Lucky era maior que qualquer temor. Não iria escondê-lo por vergonha, mas sim protegê-lo ferozmente do mundo. Naquele instante de silêncio, Daniel percebeu algo profundo. O extraordinário não precisava de explicação, apenas de ser valorizado. E era justamente isso que ele faria. Semanas se passaram, e a vida de Daniel assumiu um ritmo que ele jamais conhecera antes. Antes, os dias de Daniel pareciam vazios e previsíveis, mas agora pulsavam com calor e significado. Lucky estava sempre presente, esperando pacientemente na porta quando ele chegava em casa, enroscado no travesseiro durante a noite, seguindo-o de um cômodo a outro com uma lealdade silenciosa. O mundo lá fora podia continuar incerto, cheio de murmúrios e dúvidas, porém, dentro do apartamento de Daniel, reinava a tranquilidade. Mais do que isso, havia amor. Ele percebeu que a pequena criatura que encontrou naquela rua escura havia preenchido um vazio que ele nunca admitira existir. Os momentos cotidianos tornaram-se especiais com Lucky ao seu lado. A pausa para o café da manhã deixou de ser silenciosa. Agora era compartilhada com um cachorro sentado no balcão, com as orelhas se mexendo como se escutasse cada palavra. Os passeios no parque não eram mais apenas exercícios físicos, mas pequenas aventuras, onde cada passo lembrava o vínculo que haviam construído. À noite, Daniel não temia mais o silêncio. Pelo contrário, o acolhia, pois aquele silêncio era preenchido pela respiração constante de Lee, um som que lhe lembrava que ele não estava sozinho. O medo que antes o atormentava
foi substituído pela gratidão. Mesmo no aconchego da rotina, Daniel jamais esqueceu o que Lucky havia feito. Os invasores afastados, o cão de rua dispersado e as inúmeras vezes em que Lucky encostou a pata em seu braço como se dissesse: "Estou aqui." Essas não eram apenas atitudes de um animal de estimação. Eram gestos de um protetor, um companheiro, talvez algo além da compreensão humana. Daniel parou de se perguntar o que Lucky era e passou a se concentrar em quem ele era. Aquele que o escolheu e transformou sua vida para sempre. Numa noite, enquanto o sol desaparecia em tons de laranja e dourado, Daniel estava sentado na varanda com Lucky ao seu lado. A cidade se estendia diante deles, repleta de sons e luzes vibrantes. Porém, naquele instante, parecia que eram as únicas duas almas existentes no mundo. Daniel acariciava suavemente as orelhas de Lucky, falando em voz baixa e cheia de emoção. "Sabe," ele sussurrou, "achava que fui eu quem te salvou naquela noite. Mas, na verdade, foi você quem me salvou. Você me devolveu a esperança." Lucky ergueu o olhar com seus olhos brilhantes e pousou a pata no peito de Daniel. O mesmo gesto que simbolizava a ligação deles desde o começo. As lágrimas começaram a arder nos olhos de Daniel. Mas não eram de medo ou tristeza. Eram lágrimas de gratidão. Naquele simples contato, ele sentiu tudo: lealdade, confiança, amor e algo ainda maior, o destino. Apesar de quão afortunado Lucky fosse, Daniel sabia que isso não importava. O mundo talvez jamais compreendesse, mas ele não precisava mais de respostas. Encontrara algo raro, algo extraordinário, e era sua missão protegê-lo. Seu coração se encheu de certeza. Independentemente do que viesse, qualquer que fosse o futuro, ele e Lucky enfrentariam juntos. E enquanto você, querido ouvinte, reflete sobre essa história, lembre-se disto. Às vezes, os presentes mais incríveis chegam às nossas vidas quando menos esperamos. Talvez não se encaixem nas categorias convencionais do mundo e sejam difíceis de explicar, mas podem transformar-nos de maneiras inimagináveis. A vida de Daniel mudou no momento em que levou aquele pequeno filhote para casa, e talvez sua própria vida esteja prestes a vivenciar um encontro inacreditável que aguarda logo ali, na próxima esquina. Se esta história emocionou você, lembre-se de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que acredita no incrível e se inscrever para não perder nenhuma narrativa inspiradora. Ative o sininho de notificações, pois a próxima história pode simplesmente te deixar sem palavras. Afinal, as histórias mais impressionantes nem sempre são aquelas que procuramos, são aquelas que nos encontram quando menos esperamos.